Agora são 6h43, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e agora vamos falar de saúde, né? O Alzheimer é uma doença caracterizada por um processo irreversível declínio de certas funções intelectuais. No Brasil, o número de pessoas com a doença já atinge cerca de 1.200.000. Apenas metade delas se trata e a cada ano surgem cerca de 100 mil novos casos. A estimativa é de que esse número dobre até 2030, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. Por isso, é importante conscientizar a população sobre esse problema. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Alzheimer no Amazonas irá realizar o 6º encontro da Associação Brasileira de Alzheimer Regional do Amazonas, onde serão discutidos os direitos de pessoas portadoras de demência. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Caroline Rodrigues, que é geriatra e membro da diretoria da Abraz no Amazonas. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar. Bom dia, obrigada. Quando a gente fala do Alzheimer, normalmente a gente se remete ao esquecimento, né? E a gente vê isso retratado em filmes, houve relatos de pessoas que têm alguém com essa doença na família, mas é algo que vai muito além de um simples esquecimento, né? Isso. É porque a doença de Alzheimer, logo no início, né? Então, quando está na fase leve, inicial, a principal característica, de fato, é o esquecimento. Principalmente, a pessoa se torna repetitiva, esquece fatos, compromissos. Você dá uma informação, 10 minutos depois está perguntando a mesma coisa. E isso passa muito batido, acham que é do envelhecimento natural. E quando vai chegando numa fase, vai passando o tempo, é que de fato começa também as outras alterações, né? Começa alterações de comportamento, mudanças no humor, de personalidade e vai afetando cada vez mais a família. Agora, no início é que é o mais importante a gente detectar e você perceber que a pessoa está esquecendo e deixando de fazer algo que antes ela fazia é o grande sinal de alerta. Se esse esquecimento está muito diferente do que era 5 anos atrás, procure ajuda, procure os médicos especialistas para verificar se essa memória de fato está normal do envelhecimento ou se já é uma doença. Essa percepção é bem delicada, né? Porque às vezes você já é naturalmente esquecido e aí com o passar do tempo vai envelhecendo, vai ficando mais ainda e acha que é natural, que é algo normal. Em alguns casos até chega a ser algo normal esse esquecimento. Quando é que há esse alerta? Existe algum outro fator somado ao esquecimento que dá esse start de que pode ser o Alzheimer? Então, a Associação de Alzheimer Mundial, inclusive, tem os 10 sinais de alerta. Entre esses sinais de alerta, a gente, de fato, fala desse esquecimento mais constante que impeça ou que prejudique alguma atividade de vida diária, né? Então, é aquela idosa que fazia um bolo gostoso e começa a errar a receita. Ela sabia costurar e começa a errar a costura, não está lembrando os pontos do crochê. É aquele idoso que fazia um advogado, que fazia peças muito boas e está errando os artigos, está errando as justificativas. Então, você começa a ter prejuízo nas suas atividades de vida devido ao esquecimento. Onde colocou objetos? Também, mas onde colocou objetos é assim, colocou um despertador numa geladeira, né? Usa roupas inadequadas, está quente, você coloca uma roupa de frio. Variações do humor muito repentinas, a pessoa era sempre calma e agora explode de uma hora para outra. Isso são sinais de alerta, não significa que já seja o diagnóstico de Alzheimer. São sinais que você vai percebendo e vai levar no médico especialista, porque nós temos outros fatores que afetam a memória, como estresse, algumas outras doenças, o quadro de depressão, e que aí nós vamos precisar avaliar realmente para fazer o diagnóstico. Mas serve como alerta. Tendo algum desses sinais, procurar o especialista para verificar essa memória. O mal de Alzheimer é uma doença genética? Se eu tiver essa predisposição, eu vou desenvolver? Ou é algo que pode ser adquirido ao longo da vida? Então, a questão da ligação genética não é necessariamente, não necessariamente é genético. Tem algumas pessoas que têm, né? Então, essa predisposição. Se eu tiver alguém na família, eu tenho mais chance? Não, é assim, que a gente tem a parte genética hereditária, né? O Alzheimer não é hereditário,
Então, não significa que você ter na família, você vai ter. Agora, se você tem muitos casos na família, você pode ter um pouco mais, né, de chance de ter Alzheimer que há outras pessoas que não tenham ninguém na família. Mas não é algo assim, ó, teve minha mãe, eu vou ter. Não é fechado. Você acaba tendo quase o mesmo risco que a população em geral. E os cuidados passam a ser os mesmos que todas as pessoas devem ter. Então, qualquer pessoa pode desenvolver o Alzheimer? Sim. Os fatores de risco que levam a isso, tem algum tipo de vício, de mau hábito que a gente possa ter ao longo da vida que lá na frente possa ajudar a despertar uma doença como essa? Sim. O grande fator de risco para a doença de Alzheimer, além da idade, de fato, é a baixa escolaridade, né? Então, não só a baixa escolaridade formal, né? Ah, não fui na escola. É o não aprender sempre, é o não procurar ter coisas novas para aprender, mesmo aquela pessoa que teve autoescolaridade, mas chega nos 60, começa a isolar, começa a parar, né? Então, começa a usar menos o seu cérebro. E isso já começa a favorecer o aparecimento, sim, hábitos de vida, o tabagismo, o alcoolismo também. Temos uma correlação entre a hipertensão e o diabetes, podendo sim aumentar o risco da doença de Alzheimer, não é que vá ter, mas pode aumentar o risco. Então, como a gente está falando, são fatores que aumentam o seu risco e que, se a gente cuida direito da hipertensão, do diabetes, evitando o cigarro, evitando o álcool exagero, podemos também diminuir um pouco mais o risco, né? Esses são os principais. Então, uma recomendação é manter o cérebro sempre em atividade, procurar sempre aprender algo diferente, né? Exercitá-lo. Esse é um dos grandes segredos. Exercitar o cérebro. Agora, tem mais um detalhe. Não é exercitar o cérebro sozinho em casa. Ah, eu estou fazendo minha palavra cruzada lá todo dia, mas você não tem um convívio? Eu leio vários livros, mas você lê e fica para você, você não conversa sobre essa leitura. Isso não adianta tanto. O convívio social também é muito importante. Aquelas pessoas que gostam de ficar isoladas têm que começar a pensar um pouquinho que no seu envelhecimento isso pode impactar. O convívio social é importante. Na hora que você sai de casa e você tem o seu convívio, você precisa ter muita coisa para raciocinar. Você precisa escolher sua roupa, você precisa saber qual transporte você vai ter que usar, se programar, seja com filho ou não, para chegar até aquele local. Isso parece besteira para quem faz isso no dia a dia e é automático. Mas quando a gente vai envelhecendo, isso é muito importante. Isso ajuda a manter, de fato, a nossa cognição boa. Só idosos desenvolvem essa doença? É a principal faixa etária que desenvolve. Nós temos alguns casos, né, de Alzheimer em jovens, como 40, 50 anos, não muito mais jovem do que isso. São casos mais raros, eles têm muito mais a influência genética e hereditária, né? Então, casos na família que tenha começado mesmo com 50, 40 anos, aí tem mais chance de fato de ter o filho ter o Alzheimer também precoce. Mas são casos mais raros. Agora, é uma doença muito grave, degenerativa e que não tem cura. Uma vez que o quadro de Alzheimer vai se agravando, é possível fazer algo para que se regrida aquele quadro, ou uma vez que ele atingiu certo patamar, não volta mais, não tem mais como recuperar a lesão que já foi causada, o nível que se chegou? Então, a doença de Alzheimer, ela é irreversível, ela é progressiva. O que nós temos são tratamentos que tentam melhorar a funcionalidade, ou seja, que tentam dar mais independência para o idoso, para aquela pessoa que tem o Alzheimer. E o tratamento também tem o objetivo de tentar desacelerar a progressão, então que isso seja mais lento. Porque a grande questão do Alzheimer é que, com o esquecimento, com as alterações da cognição, que não é só memória, é a incapacidade do cálculo, é a incapacidade de executar tarefas, a pessoa vai se tornando gradativamente mais dependente. É aquela que começa no início não podendo sair sozinha, mas consegue sair acompanhada, para depois não conseguir nem escovar os dentes, ou então esquece inclusive do que comeu, e isso
quando a doença vai evoluindo. Há casos que você desaprende a mastigar, por exemplo, Sim. né? Então, o caso bem avançado, já o estágio terminal da doença de Alzheimer, o estágio terminal a pessoa não consegue mais andar, né? Então, começa a ficar acamado, precisa de ajuda para comer, inclusive, às vezes, acaba sendo necessário a sonda, mas não é em todo caso, tem que ser avaliado. Mas chega a esse ponto quando estamos falando do estágio terminal da doença. E a doença é muito longa, são 10 anos, às vezes 15 anos de doença se não tiver alguma outra no meio do caminho. E isso traz realmente um cansaço, sim, no cuidado, porque é bem... você tem que ter muito cuidado, a família tem que cuidar mesmo, amar essa pessoa, porque exige. Uma pessoa com Alzheimer, à medida que a doença vai evoluindo, ela precisa de alguém o tempo todo do lado. Sim. Quanto mais avançado vai ficando, mais tempo precisa. No início, é muito importante a família entender que mais do que fazer pela pessoa, é fazer com a pessoa. Porque no início ela ainda é capaz de tomar banho, capaz de escolher a roupa, então deixa ela escolher, deixa ela fazer o máximo que ela puder fazer sozinha. Ela não pode ficar na beira do fogão sozinha porque ela esquece o fogão ligado, mas ela ainda sabe fazer a comida, ela sabe ainda fazer um feijão. Deixa ela fazer o feijão, você fica do lado na cozinha, para quando ela acabar de fazer feijão, você ficar alerta para desligar o fogão. Não tirar logo a autonomia e a independência, porque quanto mais ela fizer, maior tempo ela ficar fazendo as coisas sozinha, melhor, progride menos. Agora, é uma doença que a família normalmente adoece junto, né? Sim. Porque há uma mudança de rotina necessária para acompanhar o paciente que foi diagnosticado com Alzheimer. E aí, em alguns casos, é necessário, inclusive, um acompanhamento psicológico, né? Para a família toda, né? Para que se entenda, que se ajude da melhor forma. Com certeza. E a negação. Muitos filhos, muitos familiares acabam negando, né? A negação é muito ruim porque impede o tratamento correto. Muitos filhos acabam negando que o pai tenha o Alzheimer, não querem acreditar nisso, porque de fato é uma doença que deixa assim os filhos tristes, é uma doença que progressivamente acaba afetando muito toda a família e acaba de fato o filho querendo acreditar que o pai não tem essa doença. Mas isso vai trazer um problema muito sério no cuidado, porque a partir do momento que você nega a doença, eu não vou dar esse remédio, ele não precisa, ou acaba gerando muitos conflitos com o idoso, a partir do momento que fala, não, mãe, eu te falei isso, você não lembra? Isso causa conflito, o idoso acaba ficando mais agressivo e mais agitado. Então é importante procurar ajuda. É importante, de fato, acreditar. Se você não acredita, peça a opinião de um segundo especialista, de um terceiro, mas os três falaram a mesma coisa. Procure, ajude o seu familiar, faça o tratamento direitinho para ele poder ficar melhor. E isso também vai ajudar no próprio cuidado. Para discutir todas essas questões aí, vai ser realizado o 6º encontro da Associação de Alzheimer aqui do Amazonas. Esse evento vai ser quando? Vai ser agora esse sábado, dia 24 de junho, lá no Parque do Idoso. A partir das 8 horas estão abertas as inscrições. Na verdade, já estão as inscrições acontecendo, mas lá na hora também vai estar aberto. E desse encontro a gente optou por discutir os aspectos jurídicos. Então, os direitos da pessoa com demências, na verdade a gente aborda todos esses direitos. E depois nós vamos ter uma mesa redonda em que a gente vai discutir sobre o tratamento do ponto de vista multidisciplinar, com enfermeiro, com geriatra, com psicólogo, justamente para a gente abordar todos os aspectos que a doença traz. O evento é específico para as famílias que têm pessoas com Alzheimer? Qualquer pessoa interessada. Nós temos tanto para profissionais que participam quanto familiares. Mas nós vamos, de fato, abordar bem. O grande alvo é a família, são os idosos também que não têm e queiram se informar. Está aberto para todos.
Quem tiver interesse na inscrição, como que faz? É só ir até o local? Estamos fazendo inscrições também na Fundação Dr. Thomas e na UNAT, tá? E nós podemos depois deixar os telefones de contato. Qual o custo do R$30 para profissionais, R$15 para familiares e idosos. Super acessível. Ó, eu tenho um telefone aqui para você que tiver interesse. O telefone é o seguinte: 98807-7230. Tem ainda o telefone 98114-4851 e temos ainda o 8170-5182. São alguns dos telefones que você pode ter mais informações sobre esse evento. Muito obrigada pela visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Sucesso no evento. Obrigada. A gente agradece sempre a oportunidade de falar sobre essa doença tão importante. Recebi hoje a doutora Caroline Rodrigues, que é geriatra e membro da diretoria da Abraz. E ontem foi expedida mais uma determinação judicial para que o Estado recupere a Santa Casa de Misericórdia, que está abandonada há 12 anos. O repórter Emanuel Cardoso tem os detalhes. A decisão foi tomada pela juíza Jaisa Maria Pinto Frache, da Primeira Vara Federal. No despacho, a juíza considerou os fatos noticiados pela imprensa, como as condições precárias da Santa Casa de Misericórdia, o acidente em que parte do muro cedeu e atingiu alguns estudantes, um dos quais foi levado em estado grave para o hospital, e também a morte de uma mulher grávida que ocorreu nas dependências da Santa Casa na segunda-feira passada. Na decisão, a juíza dá o prazo de 10 dias para que o governo do estado tome as ações emergenciais elaboradas pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, que já fez um levantamento no local. O Estado, então, tem um prazo de 10 dias úteis a partir do momento em que essa decisão for recebida e protocolada pelo governo. E nesse sábado, a Universidade do Estado do Amazonas vai fazer uma triagem para as pessoas que têm interesse em realizar um tratamento de canal. Esse serviço vai ser gratuito e tem o objetivo de atender pacientes que precisam realizar o procedimento, mas não têm condições financeiras para isso. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. As pessoas interessadas em fazer esse procedimento cirúrgico precisam fazer o quê? Conta pra gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, as pessoas que estiverem realmente interessadas em participar dessa triagem devem ir até o setor de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas, que fica no bairro Cachoeirinha, mais exatamente na Avenida Castelo Branco, número 1780. É lá que fica a escola de odontologia. Amanhã só vai acontecer a triagem, Adriane. Isso significa que as pessoas não vão receber o tratamento, mas elas vão ser selecionadas caso elas possuam os problemas que estão relacionados ao setor da endodontia. Como é que isso funciona? A pessoa chega lá amanhã, a partir de 8 horas da manhã, leva a carteira de identidade ou algum outro documento oficial com foto e aí ela vai participar da triagem. Os alunos, professores e supervisores, eles vão avaliar cada uma das pessoas que receberem as senhas para saber se elas se enquadram, se elas se encaixam nos problemas de endodontia. O que é o problema de endodontia? Em geral, as pessoas conhecem, por exemplo, mais comumente como aquele tratamento de canal. Tem outros problemas, mas são aquelas pessoas que necessitam realmente do tratamento de canal. E se elas realmente tiverem essa necessidade, elas passam por essa triagem e a partir daí os alunos da Universidade do Estado do Amazonas vão marcar o dia para que elas possam fazer esse tratamento gratuitamente. Esse tratamento normalmente é um tratamento muito caro, Adriane. Normalmente custa para todo mundo cerca de R$1.000 para você fazer um canal no seu dente. Então essa é a grande vantagem de você ter acesso a esse atendimento feito pela Universidade do Estado do Amazonas. Amanhã vai ser feita apenas a avaliação de quem realmente precisa ou não precisa desse tipo específico de tratamento. Se o paciente que for lá realmente precisar desse tratamento de odontia, ele vai ter ali um marcado na agenda, uma data para o seu atendimento. Esse atendimento vai ser feito pelos universitários que já têm treinamento com a supervisão dos professores da Universidade do Estado do Amazonas e é uma maneira realmente que a UEA tem de ajudar a comunidade, de fornecer esse tratamento gratuito e ao mesmo tempo de fazer o treinamento específico para cada área para os seus estudantes. Amanhã o tratamento é específico para endodontia, a triagem específica para endodontia
que inclui aí o tratamento de canal, mas a Universidade do Estado do Amazonas está sempre fazendo triagens para tratamentos específicos, para tratamento de detecção de câncer bucal, por exemplo, para cirurgia maxilofacial, enfim, para uma série de tratamentos que tem triagens específicas. E aí a gente está sempre divulgando aqui do Manhã no Ar quando essas triagens acontecem. Se você sabe que você necessita desse tratamento, não teve dinheiro para custear, você pode participar amanhã da triagem, que a partir daí você vai entrar na agenda dos universitários da UEA e vai poder fazer o seu tratamento gratuitamente. Ok, Theo, obrigada pelas informações. E agora a gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouco com um quadro na ponta do lápis. A gente vai falar das vantagens e desvantagens financeiras de morar sozinho. E tem isso e muito mais, porque a gente ainda tem a interação com a Rádio Acrítica FM ao vivo. Volto já.